Bora escutar o sermão da montanha. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É isso, rapaziada. O que a gente plantar, a gente vai colher. E a gente vai. A gente vai ser humilhado, a gente vai ser esculachado. Fazer de tudo contra a gente que segue a Cristo, né? E é isso, os fiéis vão permanecer. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode Exatamente. esconder uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Isso aí. Não pode ter vergonha de servir a Deus, meu. Esperar a palavra de Deus e fazer o que é certo. Sem medo. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Isso sem entrar no reino Pois dos eu lhes céus, né? digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Isso aí. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário,
ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. É isso aí. Tudo que a gente fizer, a gente vai pagar. E a gente tem que. Mais difícil é perdoar os outros, né? Mas como é que você vai agradar a Deus se você tá com remorso, você tá com mágoa dentro de si? Primeiro você tem que se conciliar com a pessoa. É difícil, mas tem que ser feito. E você não vai estar só fazendo bem para outros, você tá fazendo bem para si mesmo e agradando a Deus. E daí você vai estar em paz para dar seu melhor para Vocês Deus. Não ouviram tem o que outra. foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já Já cometeu adultério adultério. com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Fuge, rapaziada. A tentação é forte. Use todos Foi os meios para fugir. Tá vendo o vídeo, bateu tentação, vai beber água, vai ler a Bíblia, vai correr. Que nem o Super Xandão falava, né? Cara, não é à toa o sucesso do cara. Mandou o papo reto várias vezes e conquistou merecido, né? dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. O pecado leva ao outro. Vocês também Este- ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Sem juramento. Apenas sim Seja o ou não. seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: Vamos dar um exemplo, rapaziada. É difícil, a raiva vai vir, mas a gente tem que dar um exemplo. ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Sobre Se todos. vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Aí é fácil, né? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Sempre seguindo o exemplo de Cristo. Amar
pessoa que você gosta é fácil, pô. Fazer o difícil que diferencia a gente. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Sei. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Está vendo tudo. Tá? A intenção, tudo. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Falando sobre oração, as pessoas estão deixando de lado muito essa coisa. Essa coisa. Estão deixando de lado, pô. Ler a Bíblia, orar. E tá na palavra de Deus, sempre orar e vigiar. Pô, fazendo isso a gente já tem dificuldade, a gente já é tentado, a gente cai várias vezes, tropeça. Meu, se não fizer isso, só vai piorar as coisas, vai ficar mais difícil. Meu, não tem nada melhor que conversar com o pai, meu. Escutar o que ele tem pra falar, aprender, se santificar a cada dia. Só ser melhor que todo mundo. Só E, tem quando benefícios. orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. De tudo. Mas ele quer escutar a gente conversando com ele. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. É, você quer receber, mas você não quer dar, né? É difícil. Meu, tudo é difícil. Tantas vezes que eu já falei que é difícil nesse vídeo, né? Mas tem que ser feito. É o certo, acabou. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. As Ao pessoas fazem jejuar, pra você arrume aparecer. o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. Tudo tem que ser feito para o Pai. Não para se aparecer, não para a Não própria acumulem para glória. vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Tudo nessa terra é vaidade, que nem Salomão falou.
Ele teve tudo e... Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Exatamente. O diabo está todo momento tentando nos cegar, colocando malícia nos nossos olhos. Cada vez que a gente cede ao pecado, mais difícil fica, mais a gente se entrega a ele, mais a gente serve a ele. Não tem como servir os dois. Se você odeia, você se arrepende na hora e já corta. Tropeçar, todo mundo tropeça, mas se entregar, meu, se entregar ao mal não dá não. Nossa, foi todo gripado. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Meu, tá tudo escrito na palavra de Deus. Sempre quando a gente duvidar, a, a palavra dele aumenta a nossa fé. Não tem como. Se tá escrito que ele tá olhando a gente não precisa temer. Não vai faltar nada, mano. Ele sabe do que a gente precisa. Ele mesmo disse. Procurar o reino de Deus, isso que importa. O que adianta pegar tudo, tirar nossa alma pro mundo, conquistar as coisas? Pô, tudo vai ser temporário. Do pó a gente veio, do pó a gente vai retornar. Nosso corpo, né? Essa carne. E depois disso, já era. Ui, meu, eu nunca tive medo do inferno de ficar queimando eternamente. Acho que o maior medo é que, meu, show no inferno já era. Você não tem mais contato com Deus, né? É o afastamento completo. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês.
Por que você Justo. repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Isso que a gente mais faz, né? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Como é que a gente vai ajudar o outro se a gente mesmo não se ajuda? Quando a gente tá na melhor fase, a gente dá os melhores conselhos, a gente faz tudo melhor. Santificar cada dia, é isso. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Vigiar e orar e tomar cuidado, pessoal. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E àquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles Sim. lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, Deus não dá coisas melhores do que a gente pede ainda. Mesmo a gente não merecendo. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês Mas os tem hoje em dia. reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. E toda verdade virá à tona. Nada ficará Nem todo escondido. aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. É isso. A gente não é salvo pelas nossas obras. Quem salva é Jesus Cristo. Só quem se entrega verdadeiramente. Pessoal, a gente tem que despertar. Ele, ele desperta a gente, né? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, Lá na é rocha, na como palavra um de Deus. insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, Sobre a transbordaram mentira. os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda.
Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Porque ele tem autoridade. Ninguém vai ao Pai senão por ele.